Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, só Ele, ninguém mais, só e somente só o Espírito Santo pode revelar para vocês, para nós, a vontade de Deus, o reino de Deus. Se ele não o fizer, ninguém fará. Ninguém. E os que entendem, recebem o reino de Deus, foram os escolhidos de Deus. E estes escolhidos, com certeza absoluta, se tornam labareda de fogo. Labareda de fogo, singular, que quer dizer, se torna um com o Espírito de Deus. E por isso, obrigatoriamente, tem que ser uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Uma fonte a jorrar água viva, o Espírito Santo por toda a eternidade. Deixa eu explicar para vocês o porquê. Aliás, você deve ter entendido nessa mensagem que nós demos para os pastores. Está lá muito bem claro, pelo menos para mim. Eu não sei se você entendeu, compreendeu a mensagem, se não entendeu bem, mas você vai conferir que quando uma pessoa entra na igreja, recebe a bênção de Deus, a cura divina, a libertação dos seus espíritos imundos, da vida desregrada, irregular, dos vícios, das drogas, da prostituição, da mentira, etc, etc, etc. Quando a pessoa recebe as bênçãos, não significa necessariamente que elas entraram no reino de Deus. Elas receberam as bênçãos, mas não significa que elas entraram no reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ficam na igreja, nas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, e elas ficam gratas a Jesus pelo que ele fez nas suas vidas, em termos físicos, cura divina, libertação, etc., como eu já falei. Então elas ficam gratas, elas ficam ali na igreja, anos e anos e anos, 10, 15, 30, 50, 100, 200 anos, mas não significa que elas entraram no reino de Deus. Veja só, presta atenção, a pessoa só entra no reino de Deus quando ela é escolhida e selada com o Espírito Santo. A pessoa só entra no reino de Deus quando ela se arrepende dos seus pecados. Poxa, eu vivi essa vida torta, irregular e tal, mas Jesus me libertou. Primeiro libertou a minha alma da prisão do pecado. Ele me libertou. Então, a pessoa se arrepende amargamente daquilo que ela viveu até então. E aí, ela é batizada nas águas para sepultar aquela natureza pecaminosa, aquele corpo do pecado. E então, quando isso acontece, nessa ordem, nesse protocolo, os céus se abrem para dar boas-vindas ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E o Espírito Santo vem sobre ela. Então, primeiro o arrependimento, depois o sepultamento, que é o batismo nas águas, sepultamento da velha criatura. E, em terceiro lugar, vem o batismo com o Espírito Santo. Esta é a ordem natural. Claro,
Não somos nós que impomos esta ordem, não é Deus. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo antes de passarem pelas águas do batismo. E isso é óbvio que Deus o faz por conta da vontade dele. Isso aconteceu quando o apóstolo Paulo perguntou aos discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nem sabemos que existe Espírito Santo. Quer dizer, eles não tinham qualquer informação sobre o Espírito Santo. Então, Pedro os batizou, Deus impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo, melhor dizendo. Na hora eles receberam o Espírito Santo com a imposição de mãos de Paulo. E então foram batizados nas águas. Jesus disse assim, presta atenção: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quer dizer, Jesus expulsa os demônios, cura os enfermos, liberta, faz milagre na sua vida. Então, isso é sinal de que o reino de Deus chegou até você. Não significa necessariamente que você entrou no reino de Deus. Significa que você agora está em condições de aceitar, entregar sua vida, se arrepender, batizar nas águas, você ser uma nova, receber o Espírito Santo, ser uma nova criatura. Isso depende só de você, porque o que Deus faz, é Ele que faz, mas tem coisas que somente nós podemos fazer. Deus não vai fazer. Deus não vai torcer a nossa vontade. Não, a nossa vontade é soberana, é isso que eu creio, é isso que eu entendo quando Deus criou Adão e Eva e lhes deu o direito, o privilégio de escolher obedecer ou desobedecer a sua voz, a sua palavra. Então, quando a gente obedece, então as consequências são as bênçãos de Deus, o reino de Deus. Então Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, com certeza, é chegado até vocês o reino de Deus. Agora, é chegado, mas você é que tem que entrar. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo dos leprosos, os 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé para receberem a cura. Os 10 foram curados. Mas, depois que foram curados, apenas um ficou e entrou no reino de Deus, digamos assim, porque ele voltou para reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E Jesus, quando o viu, lhe disse: onde estão os outros que estavam com você, os outros 9? E então continuou dizendo: vai, a tua fé te salvou. Então, eles foram salvos. Ou melhor, ele foi salvo. Por quê? Porque a fé que ele tinha, essa fé o fez inclinar-se e reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. De sua vida. Então, amiga e amigo, é isso que eu me preocupo muito, mas muito mesmo, quer dizer, é o que me incomoda. Eu sinto, como diz o texto sagrado, dores de parto, como Paulo fala. Eu sinto dores de parto até que as pessoas sejam nascidas de novo, sejam batizadas com o Espírito Santo. Mas para ser batizada com o Espírito Santo, primeiro elas têm que se arrepender. E eu vou falar mais sobre o arrependimento
durante esses próximos dias, porque ele é fundamental. Foi o primeiro mandamento que Jesus falou: arrependei-vos. Primeira palavra que ele falou para todo mundo que vinha. E João Batista estava lá no deserto, lá no Rio Jordão, e vinha muita gente da Judéia, vinha muita gente de Jerusalém, especialmente, para ser batizado por ele. E ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, primeiro tem que haver arrependimento. Muitas pessoas têm buscado batismo com o Espírito Santo, mas não têm se arrependido do seu passado. E eu repito, arrependimento não é remorso, não. Arrependimento não é sentimento, não. Não é uma sensação desconfortável do seu passado. Não. É a pessoa deixar 100% o seu passado, virar as costas para ele e entrar no reino de Deus, quer dizer, submeter-se ao governo do Espírito Santo. Quando a pessoa faz isso, então ela é batizada nas águas, o batismo nas águas dela é válido e, consequentemente, os céus se abrem para dar os bem-vindos o bem-vindo aos que entram no reino de Deus. Entendeu, minha amiga? Leia, por favor, com carinho esse texto. Confira lá com o exemplo dos 10 leprosos. Foram curados. Já pensou? Nos dias de hoje, os leprosos são condenados, confinados ao hospital, não podem sair? Imagine naqueles tempos que não tinham nada para aliviar a sua dor, sua miséria. Eles não podiam chegar na cidade. Os leprosos, naquela altura, tinham que viver isolados. Quando a irmã de Moisés ficou leprosa, ela teve que ficar isolada, completamente isolada de tudo e todos, porque ela tinha feito o que não deveria, se rebelou contra o seu irmão, que era o líder espiritual dela. Então, há muitas pessoas leprosas dentro das igrejas. Estão leprosas. Quer dizer, leprosas na alma, não leprosas no corpo. O corpo foi curado, mas a alma não. E se a alma não foi curada, então, como é que pode ela receber o Espírito Santo? O Espírito Santo, quando vem, ele vem sobre a pessoa arrependida, a pessoa que deixou o pecado, e aí sim os céus se abrem para dar as boas-vindas àquela criatura. Então você vê muita gente dentro das igrejas, vivendo na igreja, fazendo até a obra de Deus. Jesus disse naquele dia: vocês vão me dizer, poxa, mas nós curamos enfermos, libertamos oprimidos, nós fizemos muitas maravilhas. Jesus disse, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Então, é importante você avaliar a si mesma, para conferir, porque de repente você deve estar até se preparando para ir na igreja, seu uniforme, passando o seu uniforme de obreira, de obreiro, você vai para a igreja, é pastor, é bispo, seja lá o que for, não importa não importa o cargo que você exerce na igreja, o importante é o seu coração. Se ele não estiver curado, sua alma não estiver curada, infelizmente, você vai ser mais um daqueles 9 leprosos que ficaram curados, mas foram embora. Depois eles foram embora. De repente você não foi embora. Você está na igreja, 20 anos, 30 anos, mas a sua alma continua sedenta, leprosa. E por isso você
fica até com inveja das pessoas que recebem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Você fica com inveja, você olha com malícia as outras pessoas, e você é uma pessoa fofoqueira dentro da igreja, e você é uma pessoa que tem maus olhos para com as pessoas. Por quê? Mas eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não quer dizer nada, nada. Você não entrou no reino de Deus. O reino de Deus chegou até você, mas você não entrou. Você ficou do lado de fora. Por quê? Porque você priorizou as suas vontades. É isso aí. Quando a pessoa entra no reino de Deus, ela prioriza a vontade de Deus na vida dela. Quando ela está do lado de fora da igreja, do reino de Deus, ela está, digamos assim, dentro da instituição chamada igreja, a denominação que você pertence, ou mesmo a Igreja Universal, está dentro da denominação, é pastor, é obreiro, é esposa de pastor, é esposa de bispo, é bispo, seja lá o que for. Mas você não entrou no reino de Deus. O reino de Deus está fora de você. Você ficou do lado de fora, melhor dizendo. O reino de Deus chegou até você, mas você ficou do lado de fora. E você tem que entrar. Jesus disse, eu sou a porta, é estreita, o caminho é apertado, mas a porta está aberta. E se a pessoa não entrar, eu não posso fazer nada, eu não posso ir lá fora, pegar, agarrá-la pela minha vontade e colocar dentro do reino de Deus. Não pode, Deus não vai fazer isso. Ele convence, o Espírito Santo, quando vem, ele convence a gente. E quando ele não vem, ele convence as pessoas do seu pecado. Se elas não se arrependem, ele não pode fazer nada. Eu cometo um erro, eu cometo um pecado. O Espírito Santo imediatamente entra em ação e me convence. A minha consciência pesa. Primeira coisa, dói, a minha consciência dói. Então eu fico desconfortável, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Eu vou na igreja, recebo as bênçãos, mas na minha alma ainda há aquela má consciência, aquela dor, aquela doença, aquela lepra. Enfim, o que adianta você pertencer a uma instituição humana chamada igreja, mas não pertencer ao reino de Deus? Quer dizer, você não entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espiritual. O reino de Deus, aqui na terra, é espiritual. Quando você entra na igreja, você entra numa instituição física, humana. Mas o reino de Deus só é possível para aqueles que entram nele pela porta que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta você ser curado do lado de fora, mas dentro, na sua alma, há pecado. Você ainda vive os pensamentos, ou melhor, você se recorda dos seus pecados e ainda ri, e ainda tem um pouquinho de prazer quando você deveria chorar. Deus não permite isso. Quando a pessoa morre para este mundo, a sua alma morre para este mundo e quer fazer a vontade de Deus, ela fica triste quando ela pensa no passado, porque ela olha para frente, ela segue adiante. O passado não existe, acabou. Ela fica firme na fé, na certeza, com a sua consciência limpa, tranquila, pacífica, enfim, ela tem paz dentro de si. Então ela vai bem-sucedida porque ela se torna um com o Espírito Santo. Ela se torna um com o fogo abrasador. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, quando você vê um irmão fazendo bobagens, um irmão, melhor chamando, um irmão, a composição, é a mistura do irmão com o mal, uma ligação do irmão, entre aspas, com o mal. Então, chamamos de irmão. Então, se você é um irmão ou uma irmã, quer dizer uma pessoa que
está na igreja institucional, mas não entrou no reino de Deus, você está fora do reino de Deus. Você está fora. Igualzinho os 9 leprosos que ficaram curados, foram abençoados, mas continuavam fora do reino de Deus. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, em outras palavras, se eu faço milagres na sua vida, se eu faço com que você tenha a sua família restaurada, restabelecida, se eu arranco os vícios das drogas, de qualquer vício, se eu faço com que você seja curado, é pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. Com certeza, certamente, o reino de Deus é chegado até você. Porque tem muitos doentes que não foram curados, mas eles estão tão fora quanto você, que foi curada, mas a sua alma continua enferma. O reino de Deus abriu as portas para você, mas você não entrou. Você não quis. Você não quis submeter as suas vontades à vontade do reino de Deus, ou do governo do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada, a igreja pura, a igreja que o diabo não pode, a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Não adianta a porta do inferno ou as portas do inferno estarem trancafiadas, impedindo a pessoa de sair. Mas quando o reino de Deus chega até ela, as portas do inferno se abrem e ela é livre. Porque Jesus pagou o preço por essas pessoas que se submetem à sua vontade, seus desejos, seu futuro, seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. Submete tudo ao Senhor, o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus em espírito. Amiga e amigo, eu penso que fui claro, mas de nada adianta se você me entendeu a palavra de Deus, mas continua pensando do jeito que você vivia antes de ser curada fisicamente, antes de ser liberta fisicamente. Se você não entrou no reino de Deus e continuar assim, você vai ficar fora do reino dos céus. Essa é a minha fé. Amanhã estaremos de volta aqui. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.